Cultura é tudo. Cultura é tudo, né? A interpretação do mundo, é como nos localizamos no mundo e como agimos para mudá-lo também. Como as pessoas se relacionam, se vestem, cozinham, dançam, cantam, produzem espetáculos, enfim, toda essa diversidade de coisas é a cultura daquele povo ali, né? Daquela sociedade. Cultura viva é a cultura que o povo faz. É um entendimento de que se promove a cultura num sentido inverso, não de cima para baixo, não a partir de um padrão civilizatório, de um padrão de reconhecimento, de canonização daquilo que é a cultura definida como tal, mas é algo que se estabelece num ambiente de liberdade. O ponto de cultura, ele é a sedimentação desse fazer cultural no território, junto às comunidades. Pode ser uma comunidade territorial física ou temática, como uma comunidade de cultura digital, mas sempre é a sedimentação no território. O ponto de cultura funciona como uma micro-rede, então, que atua no território, agregando um conjunto de fatores, como um atrator. Intermediário a isso, há mesorredes, redes intermediárias, temáticas, que podem se dar por linguagem, por identidade ou por atuação em território, né? Mas aí um território mais amplo, abrangendo um conjunto de pontos de cultura. Esses são os pontões de cultura. E a cultura viva, e também, junto com a atuação desses pontões de cultura, há um conjunto de ações. A ação griot, para a cultura tradicional, transmitida pela oralidade, as rezadeiras, os mestres de capoeira, um mestre de taiko também, que faz aqueles tambores enormes, japoneses, né? Todos levam o nome de griot. A palavra vem de gritadores, em português, e eram as bibliotecas vivas na África, né? Então nós vamos resgatar esse saber, que não é um saber acadêmico, mas é um saber muito profundo também. Ou ação com jovens em atividade cultural, ou cultura e saúde, ou interações estéticas, ou economia viva. Interações estéticas seria o envolvimento de artistas profissionais desenvolvendo trabalho nos pontos de cultura. Aí se dá, digamos, essa mesorrede. E a macro-rede seria exatamente o Cultura Viva. Na verdade, o empoderamento ele se dá por essa combinação entre protagonismo e autonomia. Protagonismo é falar na primeira voz. A autonomia é ter os meios para desenvolver os seus desejos a partir de você mesmo. Tínhamos 5 funcionários, a secretaria começou com 5 funcionários, um orçamento de 5 milhões de reais só para o Brasil todo, era menor do que o que eu tinha aqui como diretor do departamento em São Paulo. E depois chegou a um tamanho grande, mais de 100 e tantos milhões por ano de investimento, mais de 3 mil pontos de cultura nas mais variadas áreas, em 1.100 municípios, atendendo 8 milhões e meio de pessoas em atividades gerais, pelo menos indo a algum evento, algum encontro, atividade, 900 mil em atividade regular, em um grupo de teatro, um coletivo de audiovisual, de cineclube, coisas assim, 900 mil pessoas no Brasil, e 33 mil pessoas trabalhando, metade voluntária e metade remunerada, com remuneração pequena,
Mas é justo que o mestre de capoeira receba ali seus R$ 500 por mês. Ele já faz gratuitamente, porque o povo brasileiro é muito solidário. Mas se ele puder ter alguma remuneração, ele vai fazer em melhores condições, né? Então esse é o quadro. Foi uma pesquisa do IPEA em 2009. Digamos, esse foi o topo do programa. Na cidade de Tiradentes, com pombas urbanas. Eles começaram ocupando um armazém da Cobal, né, desativado, que era um ponto de crack, e de drogas, e de alta violência lá na cidade de Tiradentes. Hoje é um centro cultural belíssimo, magnífico, com teatro, com vida, vale a pena vocês visitarem, com biblioteca. Agora eles estão, toda vez que eu vou lá tem uma obra nova, eles nem recebem mais o dinheiro do ponto de cultura, mas colocam assim como ponto. Então, e é grande, é enorme, são, sei lá quantos, uns 1.000 metros quadrados, uma coisa, é um antigo supermercado, né? Atividades aqui são muitas, né? O foco é o teatro. Então o teatro ele nunca vai deixar de acontecer, com verba ou sem verba. Acho que as atividades ela foi acontecendo a partir da necessidade da própria comunidade também. Porque quando a gente chegou, como o nosso foco era o teatro, a gente ia fazer teatro. Porque a comunidade começou a reivindicar outras coisas, né? Não tem dança, não tem violão, não tem, sei lá, aula de piano. Então a gente começou a entender que a gente não dava para fazer só o teatro. A gente tinha que abrir outros campos da área cênica. E aí a gente foi aos poucos com voluntários do próprio bairro, que se notificavam, olha, eu posso dar aula de violão, posso dar aula de capoeira, posso dar, e aí umas 2 vezes por semana e dar aula de piano. Então a gente foi também arrumando parceiros aqui da comunidade que também contribuíram com essa dinâmica das áreas, né? Eu acho que em relação ao recurso do Pontos, sempre foi recurso utilizado para garantir uma estrutura. Então, mais do que para uma atividade, né? Mas que a gente sempre investiu para melhorar essa estrutura aqui. Por exemplo, essas arquibancadas que a gente tem, né, essa cabine de iluminação e som, esse piso que a gente está precisando, caixas de som, enfim, vários equipamentos que se não tivesse o programa a gente não teria acesso. Isso contribuiu muito para o desenvolvimento daqui do espaço com a comunidade. Porque no início a gente, aqui não tinha nada disso, era um espaço enorme, não tinha teatro, não tinha nada. Mas mesmo assim a gente trabalhava, né? Fazia as coisas, fazia espetáculos. Não tinha uma estrutura. Hoje tem uma estrutura que coloca a comunidade num nível mais confortável. Enfim, coisas que acabaram garantindo que a gente pudesse realizar as atividades com mais qualidade, né? Eu acho que nesse segundo convênio, aí teve uma abertura assim, um pouco maior dentro do orçamento para a gente conseguir contratar alguns serviços. A gente tinha, se eu não me engano, 2 professores, né, de música, mas geralmente a gente busca garantir essa estrutura mesmo, que as pessoas tenham condições de produzir.
Então, se ela tiver um instrumento, ela consegue produzir ela mesma, né? É até uma estratégia, e eu acho que nesse sentido pontos de cultura, né, essa parceria tanto com o Ministério quanto com a Secretaria de Estado, né, para firmar esse convênio, é interessante e garantiu muito isso aqui para o Centro Cultural. A gente teve uma certa dificuldade no sentido de gerenciar o projeto, porque como o governo demorou a repassar a verba, e quando repassou já não era a realidade que a gente tinha tipo, há 2, 3 anos atrás, então modificou muita coisa, e a gente não sabia se podia gastar ou não. Aí o governo fez uma reunião com todos os pontos de cultura e informou que a gente estava com a verba e a gente poderia gastar. Então a gente gastou. Só que a gente não gastou da forma como estava no orçamento, né? Então aí houve um embolamento no meio de campo, porque depois de feitos eles alegaram que a gente tinha que ter feito um pedido antecipado, que ia mudar, não sei o que, não sei o que. Mas essa informação não tinha chegado na gente, até então a gente já tinha gasto, né? E aí a gente bateu o pé, falou, não, falaram que a gente podia gastar, a gente gastou. Aí deu vários problemas por questão da prestação de contas, né? Porque aí estava lá que você adquiria um certo material e você adquiria o outro. Mas aí a gente fez toda uma justificativa que era coerente com aquela mudança. Uma das questões, quando foi aprovado, era uma coisa, a gente precisava daquilo naquela época. 3 anos depois, né, já era outra coisa, então a gente precisava de outro tipo de equipamento. E aí houve esse embatimento, mas aí tudo acabou se resolvendo, foi burocrático. Até questão de pagamentos de RH, enfim. Mas a gente acabou conseguindo justificar tudo, né? E a prestação foi aprovada, no sufoco, mas foi. O grande problema é de que o Estado não está preparado para dialogar com o povo, sobretudo na condição de protagonista. Até tem avançado numa relação de acolhimento, de demandas da sociedade, mas mantendo uma relação de dependência, de assistencialismo e paternalismo. Por quê? Porque o foco das políticas públicas sempre está na carência, na falta, e não na potência. O ponto de cultura é potência e origem Spinoza. Veja, eu falo de não seguir o pensamento acadêmico fechado, mas todo o programa tem uma série de referências muito significativas, como Spinoza também. E eu diria que esse é o grande limitador. O que isso aconteceu? Nós conseguimos iniciar o programa, invertemos inclusive a lógica de seleção. Normalmente a seleção de um projeto cultural, seja ele qual for, ela passa por 2 etapas, a técnica e a de mérito. Na técnica, 70% morre. Ou seja, 70%, 80% dos projetos apresentados no Brasil todo, que envolve uma energia de muita gente, sonho, trabalho de anos, muitas vezes, sequer são lidos. Por quê? Porque uma certidão, ela venceu num dia, o avaliador viu lá, venceu ontem, pá, vai para um arquivo que nunca mais será lido. É assim que ocorre. Na seleção dos pontos de cultura, eu tomei uma decisão inversa, de primeiro ler o projeto e depois ir tentando resolver essas deficiências técnicas. Isso foi bom porque pôde acolher projetos mais vivos, né? E chegamos lá em Arco Verde, foi o primeiro ponto de cultura do Brasil, no interior de Pernambuco. Chegamos em Nova Olinda, na Chapada do Araripe, em Marechal Thaumaturgo, na fronteira com o Peru, no Acre, subindo o Rio Amônia, 3 horas de barco para chegar na terra dos Axaninca. Teve lá um ponto de cultura. Esses projetos não seriam nem lidos.
E provavelmente aquelas ONGs, todas certinhas, com seus advogados, seus consultores, iam mandar aqueles projetos, toda aquela mesma formatação, sem vida, sem nada. Então, nesse ponto, foi bom. Mas, por outro, à medida que o programa foi crescendo, na hora da prestação de contas, essas entidades tinham limitações também nesse domínio técnico. O correto seria fazer uma lei que tratasse a transferência de recurso para essas entidades de uma outra forma, em que a prestação de contas fosse feita não pelos procedimentos que a tradição ibérica que nós temos no Brasil, na América Latina, é tudo carimbo, né? E que a gente aí absorvesse mais a tradição anglo-saxã, também não sou contra, não sou xenófobo, só no multiculturalismo que eu dei uma bronca. Mas a tradição anglo-saxã de administração pública é de cobrar por resultados, ela é mais prática. A gente poderia fazer a mesma coisa, o que importa, se os meninos lá da favela da Mangueira, do Cartola, estou dando um exemplo concreto, o projeto deles era ter 40 garotos montando meninos e meninas, numa orquestra de violinos, junto à Mangueira, né? Porque para ver, né? Não é só a escola de samba, eles queriam a orquestra de violinos lá. O que interessa ao Estado? Saber se houve a orquestra de violinos, se os violinos estão lá, se a garotada toca, se a orquestra foi montada, ou como foi cada procedimento de uma microcompra de R$500, de R$422 e glosar uma despesa porque não bateu a conta de centavos. É até mais custoso para o Estado, porque a gente tem que entender que é um microfinanciamento, são pequenos financiamentos, 5 mil por mês, e se faz muito. Por quê? Porque é investimento direto, então tinha que inverter isso. Mas não houve tempo para fazer no período que eu estava no Ministério. E nem era a prioridade do Ministério, que tinha uma série de outras leis à frente.